Olá, alunos da segunda série do ensino médio. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, darei a sequência na atividade 3 do Aprender Sempre, volume 2, da segunda série do ensino médio. Então vamos lá? Lembrando, deixe seu like e se inscreva no canal. Aula 5 e 6. Qual é o tema? Atividade 1. Observe a obra Turner, de 1735 a 1851. Pintor, desenhista e aquarelista inglês, precursor do impressionismo, que se preocupava com os efeitos da luz sobre a paisagem. Então esta é a pintura de William Turner, com a legenda sobre o navio negreiro, ok? Então, que aspecto chama mais sua atenção na pintura e qual sua relação com as temáticas do movimento romântico? Então aí basicamente é uma resposta individual, mas uma sugestão são os traços imprecisos, a luz no centro da tela. B. Em sua opinião, é possível relacionar o tema da obra do pintor inglês com o contexto político e econômico vivido no Brasil? Naquela época, se for preciso, você poderá utilizar as ferramentas digitais de que dispõe para realizar pesquisas sobre isso. Então, resposta: no Brasil, em 1840, no segundo reinado, vivia-se um período de disputas políticas em que os abolicionistas defendiam o fim do trabalho escravo, enquanto os escravistas lutavam por sua manutenção. O fim da escravidão era requerido desde o primeiro reinado. C. O fragmento do poema de Castro Alves, A Canção do Africano, publicado em 1863, traduz os mesmos sentimentos de desespero e injustiça gerado pelo contexto da escravização dos povos da África. Em nosso país, observe como a elaboração dos versos e rimas exprimem a tristeza e o silenciamento e grife as palavras utilizadas na terceira estrofe do poema que lhe dão essa sensação. Aquelas terras tão grandes, tão compridas como o mar, com suas poucas palmeiras, dão vontade de pensar. Lá, todos vivem felizes, todos dançam no terreiro. A gente lá não se vende, como aqui, só por dinheiro. O escravo calou a fala, porque na úmida sala o fogo estava a apagar. E a escrava acabou seu canto, para não acordar com o pranto, o seu filhinho a sonhar. D. Em sua opinião, como é possível estabelecer uma relação entre a imagem e o poema com o mesmo título de Castro Alves? Aí é uma resposta individual, mas uma sugestão. Nas duas obras, a escravidão é retratada como uma situação que precisa ser superada. Ambas retratam a denúncia e a luta pela abolição da escravidão. Aula 7. Reconhecendo alguns escritores e poetas românticos. Atividade 1. Leia os dois fragmentos de textos publicados no portal da Biblioteca Nacional Digital do Rio de Janeiro e responda às questões. Texto 1. Este fragmento digitalizado está disponível no volume 1, Arquivo do Retiro Literário Português, publicado em 1870. M. 1859. Alguns moços a quem o destino arremessara para longe da sua pátria e que nos poucas horas soberjas dos labores de cada dia se apraziam no estudo daquelas disciplinas que uma educação menos esmerada lhes não tinha proporcionado no seu torrão natal. Tentaram criar uma associação onde pudessem satisfazer mais amplamente os seus legítimos desejos, e a tentativa destes mancebos em breve se converteu em esperançosa realidade. Texto 2. Este é o fragmento de um texto publicado em novembro de 2020 no mesmo portal. O Arquivo do Retiro Literário Português, no Rio de Janeiro, foi a revista literária oficial correspondente à Agremiação Luso-Brasileira de Letras, publicada em datas incerta.
aparentemente a partir de 1870, em tons não só estritamente literários, mas também históricos e políticos, e na lusitaniedade. Suas páginas vinham basicamente com poesia, prosa e ensaio, com algumas notícias e comentários de interesses da classe literária portuguesa em segundo plano, produzidos por membros do Retiro, uma sociedade literária fundada na capital do ano de 1859, a partir de uma dissidência do artigo Grêmio Literário Português, que por sua vez deu origem, anos mais tarde, por meio de uma nova dissidência, ao atual Liceu Literário Português, um pouco rocambolesca, tal história pudera iniciativas. Assim, foram pouco tratadas na historiografia da colônia portuguesa no Brasil. O Retiro Literário, afinal, também editou os periódicos A Messe, periódico da Sociedade do Retiro Literário Português, em 1860, período quase 10 anos anterior ao da edição Artigo, e a Revista do Retiro Literário Português está posterior ao artigo entre 30 de julho de 1882 e 30 de dezembro de 1885, época em que o Liceu Literário já existia. A. Qual é o assunto de que tratam os dois fragmentos relacionados ao período romântico? Então, sugestão de resposta: os dois fragmentos tratam sobre estudantes e literatos portugueses que vieram viver no Brasil e criaram um grupo de literatura após a independência do Brasil, em um período em que já existia a imprensa, a possibilidade de publicação de livros e de jornais e, portanto, oportunidade de estudar e de exercer a profissão de escritor ou jornalista. B. Em relação à publicação de ambos arquivos, observa-se que atualmente estão disponíveis na mesma plataforma, porém, originalmente, não. Com que indícios ou pistas nos textos pode-se justificar essa diferença? Então, a resposta aí é individual, mas uma sugestão no texto 1. A especificação da data indica que se trata de um texto antigo, que foi impresso e distribuído fisicamente. Sobre o texto 2, a data de publicação expressa na referência indica que é um texto atual, divulgado digitalmente por meio de plataformas como a da Biblioteca Nacional Digital. C. Os dois textos apresentam palavras ou expressões que indicam a intencionalidade dos autores em revelar suas impressões sobre os fatos e não apenas transmitir objetivamente informações ou acontecimentos. Identifique pelo menos uma de cada texto e justifique sua resposta. Então, resposta, sugestão, texto 1, as expressões jovens arremessados de sua pátria e educação menos esmerada indicam que os literatos portugueses tinham poucas condições financeiras quando vieram ao Brasil, provavelmente devido à crise política e econômica em Portugal. Texto 2. Os trechos, um pouco rocambolesca tal história, e em tons não só estritamente literários, mas também históricos e políticos, e carregadas na lusitaniedade, denota que os fundadores do grupo vieram para cá por motivações políticas. Aula 8, recapitulando. Atividade 1. Elabore um resumo a partir das atividades desenvolvidas nessa sequência de atividade e da recapitulação da aula de hoje. Você pode consultar os materiais disponíveis ou escolher alguns tópicos que preferir sobre o que aprendeu sobre os movimentos do romantismo. Relembre os temas da aula e selecione alguns tópicos que os auxiliarão a elaborar os parágrafos de seu texto. Veja a sugestão. Primeiro parágrafo, introdução. Segundo e terceiro parágrafo, ideias, informações principais sobre o romantismo. E quarto parágrafo, conclusão. Então, basicamente, nessa atividade 8, recapitulando, vocês irão elaborar um resumo a partir das atividades desenvolvidas nessa sequência de atividade e da recapitulação da aula de hoje, que foi sobre os movimentos do romantismo.
Então, lembrando, o romantismo é um movimento artístico e cultural que privilegia as emoções, a subjetividade e o individualismo. E basicamente você vai colocar o que você aprendeu sobre os movimentos do romantismo, tá bom? Então esse foi o vídeo, eu espero muito que tenha ajudado vocês. Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Tchau, tchau e até os próximos vídeos.